Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Bom, essa semana a gente vai dar continuidade, né, ao conteúdo dentro de números e operações, e aí a gente vai ver o último tópico, que é a parte referente à porcentagem, tá certo? Nas aulas anteriores aí nós vimos razão, proporção, regra de 3 simples e composta, né? E aí hoje a gente vai tá vendo aí a parte referente à porcentagem, né? Então a definição de porcentagem ela vai nos dizer o seguinte: porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos frequentemente em nosso cotidiano. Por exemplo, em indicadores econômicos, resultados de pesquisas ou promoções. Entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representada pelo símbolo, que é o símbolo da porcentagem, né? É essa barra diagonal com esses dois zeros, tá? Indicando o símbolo de porcentagem. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro, tá certo? Então, eu coloquei aqui exemplos gráficos de inflação, né? Onde ali o ponto principal é a porcentagem. Quando nós estamos fazendo compras, né? Quando nós vamos comprar alguma coisa e às vezes ou tem algum desconto em porcentagem, ou tem algum acréscimo se nós vamos parcelar o que nós estamos comprando, mas também em porcentagem. Então percebemos que porcentagem é algo muito presente do nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia aí nós temos aí a presença da porcentagem. Daí a necessidade de nós compreendermos, né, para trazer isso para o nosso dia a dia. Então tem alguns exemplos, quando o valor ele está em forma de porcentagem, como é que eu consigo tirar de porcentagem e colocar esse valor na forma unitária? Para a gente fazer isso tem duas maneiras. A primeira maneira delas é você converter em fração. E como é que eu converto em fração? Eu preciso me ligar que todo número, todo valor em porcentagem, lembre-se que ele é parte de um todo, e esse todo significa 100. O total em porcentagem é o 100%. Então eu pego esse 100 e coloco embaixo aqui da porcentagem que foi dada. Logo eu tenho uma fração 2 sobre 100. Essa fração, por sua vez, nós devemos simplificar, porque toda fração ela deve estar escrita na forma irredutível. Quando ela não está na forma irredutível, eu vou e simplifico. Então dá para a gente simplificar isso aqui, ó, por 2. Simplificando por 2, 1 sobre 50, ou 1/50. Então, 1/50 é justamente a representação do 2%. 2% representa 1/50. Podemos usar essa fração. E se quisermos transformar em número decimal, tem dois caminhos. Se você tem a fração, basta você dividir. 1 dividido por 50 dá 0,02. Ou você poderia simplesmente pegar esse 2 que foi dado, né? Deixa eu voltar aqui que ficou muito feio. Pegar esse número 2 que nós temos aqui, que é em porcentagem, lembrar que ele tem vírgula, que essa vírgula está do lado direito dele, tá ok? E daí nós fazemos o seguinte: como o total é 100, você vai mover para a esquerda 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque o 100 possui 2 zeros. Com isso, essa vírgula está aqui, ela vai vir para cá, ó, 1. Daí eu venho e coloco aqui um 0, que é justamente esse 0 daqui. Aí eu vou novamente e movimento a vírgula mais uma vez, e ela vai vir para cá, porque eu movimentei duas casas. E como a vírgula tem que ficar entre dois algarismos, você coloca mais um 0 aqui. Por isso que 2% se transformou em 0,02, tá certo? Podemos transformar direto, sem a necessidade da utilização da fração. Então aí fica a seu critério. Tem pessoas que preferem trabalhar com fração, transforma em fração. Tem pessoas que preferem transformar em número decimal, transforma em número decimal, daí você faz os seus cálculos, tá ok? Eu coloquei aqui outro exemplo, 10%, transformando em fração, colocamos o 100 embaixo, fica 10 sobre 100. Podemos aqui cortar os zeros, ó, sobrando aí um décimo, 1 sobre 10. E em número decimal, 0,1. Quero chamar a atenção aqui de outra coisa.
quando a gente escreve ali 0,1, tem um zero aqui, né? 0,10. É porque o zero na parte decimal, quando a gente vai escrevendo aqui zeros aqui, esses zeros aqui, ele não tem para a gente assim, uma importância, né? Quando a gente vai escrevendo os zeros aqui. Então, se você não quer colocar ali o 0,10, quer colocar 0,1, mas significa a mesma coisa, tá certo? O 50% seria 50 sobre 100, podemos cortar um zero aqui, sobrando 5 sobre 10, e daria para a gente simplificar por 5. Daí nós teríamos 1 sobre 2. Eu cortei o zero, sobrou 5 e 10, eu simplifiquei por 5, sobrou 1 sobre 2. E transformando isso em número decimal, 0,5. Tá ok? E podemos fazer o processo inverso também. Pegar um número decimal, por exemplo, 0,3, e transformar ele em porcentagem. Para isso, temos duas maneiras diferentes. A primeira maneira, ou melhor, desculpem, nós temos duas maneiras de converter um número em porcentagem. Ele pode ser um número decimal e ele pode ser uma fração. O número decimal e a fração, ambos você vai multiplicar por 100. Perceba que aqui, para transformar a porcentagem em um número inteiro, um número decimal, parte dessa porcentagem nós dividimos por 100. Pegamos a porcentagem e dividimos por 100. Estamos transformando em um número unitário. Quando nós queremos pegar esse número e converter ele em porcentagem, nós multiplicamos por 100. Que não existe a necessidade de multiplicar. Basta nós pegarmos essa vírgula e fazer o processo inverso. Se na divisão movimentamos a vírgula para a esquerda, na multiplicação movimentamos a vírgula para a direita. Quantas casas? 2, porque continuamos usando 100 e sabemos que o 100 possui 2 zeros. Logo, 0,3 equivale a 30%. E se for fração, a mesma coisa, você vai multiplicar por 100. Qual a diferença? É que quando nós multiplicamos uma fração por um número inteiro, devemos lembrar que aqui embaixo tem o número 1, então nós multiplicamos o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Logo, nós temos aí 3 vezes 100, 300, e 50 vezes 1, que estava aqui embaixo, 50. Podemos cortar os zeros, 30 dividido por 5 equivale a 6%. Tá certo? Então, aqui nós vimos do lado esquerdo de vocês, nós temos as transformações das porcentagens em números decimais e do lado direito, tanto o número decimal como a fração sendo transformado em porcentagem. Tá ok? E trouxe para vocês um exemplo para a gente entender como é que eu encontro o percentual de um determinado valor. Então, vamos supor aqui que nós tivéssemos R$600 e nós quiséssemos saber quanto é 50% de R$600. Eu quis colocar um exemplo assim bem simples, porque daí a gente já sabe o resultado. 50% é metade, então metade de 600 é 300. Mas eu quis fazer dessa forma para que a gente pudesse aí, sabendo do resultado, como é que eu chego nele, de que forma que eu calculo. Então existem 3 formas diferentes, eu vou colocar as 3 formas agora para vocês, vocês analisam as 3 e vê qual a forma melhor, qual a forma que fica mais tranquilo para você trabalhar com ela. A primeira maneira é você pegar esse 50% e transformar ele em fração, como a gente já fez anteriormente. Então aqui eu posso cortar o 0, sobra o 5 e o 10, dá para simplificar por 5, dá 1 sobre 2. Beleza, peguei o 50% e transformei em fração, 1 sobre 2. Eu pego essa fração e multiplico pelo valor que foi dado, que é os 600. Logo, multiplicando 1 sobre 2 vezes 600, eu multiplico 600 vezes 1, que equivale a 600. Dividindo 600 por 2, chegamos aí a 300. Se fosse em dinheiro, seria aí R$300. Tá certo? Então, 50% equivale a 300. Isso em forma de fração. A segunda maneira seria você pegar os 50% e converter ele em número decimal. Eu falei que pegamos a vírgula que está aqui no final, movimentamos 2 casas para a esquerda, temos aí 0,5 ou 0,50 se preferir.
Pegamos esse 0,5 e multiplicamos por 600, que vai dar os 300 do mesmo jeito, tá certo? E a terceira maneira é você trabalhar com proporção. De que forma? Os R$ 600 é o total. Esse total em porcentagem equivale a 100%, tá? Levem em consideração que eu tenho duas colunas. Essa primeira coluna é a coluna da porcentagem, tá certo? E essa segunda coluna seria a coluna dos reais, seria a coluna do dinheiro, digamos assim. Então, 100% são os R$ 600. E 50% equivale a quanto? Equivale a X, tá certo? Que é justamente o termo que eu quero descobrir aí. Então, fazemos a proporção meio pelos extremos. 100 vezes X é igual a 50 vezes 600. 100 vezes X, 100x. 50 vezes 600 equivale a 30 mil. Multiplicamos 5 vezes 6, dá 30 e repetimos aí os 3 zeros. Então, dá 30 mil. 100 está multiplicando, passamos dividindo. Logicamente, podemos cortar 2 zeros da parte de cima, 2 zeros da parte de baixo. Fica 300 dividido por 1, que equivale a 300. Então, independente da forma que você escolha, transformar os 50% em fração, multiplica pelo total. Ou transforma os 50% em número decimal, depois multiplica pelo total. Ou também transformar em proporção, que eu acredito que a maioria de vocês tenha aprendido dessa maneira, né? Trabalhar com as duas colunas, faz meio pelos extremos e você vai chegar no resultado. O importante é identificar um desses três aqui que se adequam melhor aí à sua realidade, use ele para tentar resolver aí as questões. Beleza? Então, depois desse exercício, desse exemplo, né? Eu estou trazendo para vocês a ficha 19, tá certo? Com 4 questões para a gente exercitar um pouco aí a ideia de porcentagem.